Todos muito bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. É com alegria e gratidão que os recebemos neste espaço de partilha e comunhão. Aqui, buscamos nutrir não apenas nossos corpos, mas também nossas almas, reconhecendo a importância do alimento espiritual no nosso dia a dia. Reflexão de hoje é sobre o livro de Enoque. Quem era Enoque? De acordo com as tradições judaicas e cristãs, foi um personagem bíblico notável, bisavô de Noé. A sua história é mencionada no Antigo Testamento, na genealogia em Gênesis. A passagem em Gênesis 5, 21-24 afirma: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Enoque viveu somaram 365 anos. Enoque andou com Deus, então desapareceu, porque Deus o levou. A principal característica de Enoque, conforme descrito na Bíblia, foi a sua relação íntima com Deus e sua vida justa. A frase Enoque andou com Deus indica uma comunhão próxima e uma vida piedosa. Além disso, Enoque é conhecido por ter vivido apenas 365 anos, um período relativamente curto em comparação com outras figuras bíblicas mencionadas na genealogia. O livro apócrifo de Enoque, também conhecido como um Enoque, é frequentemente atribuído a ele e fornece mais detalhes sobre suas visões e experiências. Esse texto não faz parte do cânone das Escrituras para todas as tradições religiosas, mas é considerado significativo em alguns contextos. A figura de Enoque é mencionada em algumas tradições fora da Bíblia, incluindo textos apócrifos e pseudepígrafos. Seu nome é citado nas epístolas de Judas no Novo Testamento, e ele é frequentemente lembrado como uma figura piedosa cuja relação íntima com Deus o destacou. Viagens celestiais e visões místicas. Dentro das narrativas espirituais, encontramos relatos intrigantes de viagens celestiais e visões místicas, que transcendem as fronteiras do cotidiano e nos levam a dimensões divinas. Essas histórias, muitas vezes enraizadas em textos antigos e sagrados, oferecem uma janela para além do visível, revelando experiências que desafiam nossa compreensão convencional. As viagens celestiais descritas nesses relatos não são simples deslocamentos físicos, mas jornadas espirituais que levam os protagonistas a lugares além da compreensão humana. Nesse contexto, figuras como Enoque, em textos apócrifos, são conduzidas por anjos por entre os céus, testemunhando visões cósmicas e recebendo revelações divinas. As visões místicas revelam-se como janelas para a compreensão dos mistérios mais profundos da existência. Essas experiências transcendem a limitação da realidade terrena, oferecendo uma visão única sobre a natureza da divindade, a criação do universo e o propósito da humanidade. Símbolos e imagens carregados de significado emergem dessas visões, transmitindo verdades espirituais que vão além das palavras. Ao explorar essas narrativas, somos convidados a refletir sobre a natureza da experiência espiritual e a possibilidade de transcender os limites do mundo físico. As viagens celestiais e visões místicas não são apenas eventos isolados, são jornadas que buscam revelar verdades eternas, oferecendo um vislumbre do divino e do transcendental. Essas histórias continuam a inspirar a imaginação e a busca espiritual, lembrando-nos de que, por trás da realidade visível, existe um reino espiritual vasto e cheio de mistérios. Ao explorar esses relatos, somos desafiados a considerar as possibilidades de uma conexão mais profunda com o divino e a reconhecer a existência de verdades que ultrapassam os limites da compreensão humana. Os vigilantes e os nefilins. Dentro das narrativas antigas, emerge um intrigante conto sobre os vigilantes e os nefilins. Este relato, encontrado em textos apócrifos e também aludido na Bíblia, tece uma trama que transcende os limites entre o divino e o humano, deixando-nos com questões fascinantes. Os vigilantes são descritos como seres celestiais, anjos que, de alguma maneira, desceram dos céus à terra. Atraídos pela beleza das mulheres humanas, eles coabitaram com elas, resultando na concepção dos nefilins. Essa interação entre o celestial e o terreno gera uma descendência singular, frequentemente descrita como seres poderosos ou até mesmo gigantes. A narrativa dos vigilantes e dos nefilins provoca reflexões sobre livre-arbítrio, moralidade e as implicações das ações celestiais na esfera humana. A dualidade entre esses seres celestiais e a humanidade destaca uma conexão complexa e, por vezes, conflituosa entre diferentes esferas da existência.
A história também aborda a questão da punição divina, já que os vigilantes são repreendidos por suas ações. Isso adiciona uma camada de responsabilidade e justiça à narrativa, enfatizando que mesmo seres celestiais estão sujeitos a um julgamento superior. A presença dos Nefilins na Terra introduz uma dinâmica interessante, explorando temas como a natureza da humanidade e como a intervenção divina pode influenciar o curso da história terrena. Essa dualidade entre o divino e o humano acrescenta profundidade à narrativa, provocando questionamentos sobre o propósito da existência e o papel desempenhado por forças além do entendimento humano. Em resumo, a história dos vigilantes e dos Nefilins oferece uma perspectiva intrigante sobre as interações entre seres celestiais e a humanidade, desafiando-nos a refletir sobre temas universais como escolha, responsabilidade e as complexas relações entre diferentes reinos da existência. Essa narrativa continua a despertar a curiosidade e a contemplação sobre os mistérios da criação e da influência divina, o conceito de Sheol e julgamento. Dentro das tradições religiosas, o conceito de Sheol e julgamento representa uma exploração profunda sobre o destino após a vida terrena e a aplicação da justiça divina. Essas ideias, frequentemente encontradas em textos sagrados, oferecem pensamentos sobre as crenças espirituais e a compreensão da relação entre o divino e o humano. O termo Sheol refere-se a um estado intermediário após a morte, uma espécie de mundo dos mortos ou reino espiritual. Esta concepção está presente em algumas tradições, destacando a transição da existência terrena para uma esfera além da visão humana. Sheol é muitas vezes descrito como um lugar de sombras, onde as almas residem após a morte, aguardando um destino final. O julgamento, por sua vez, representa a avaliação divina das ações humanas, determinando o destino das almas após a morte. Este conceito está profundamente enraizado na ideia de uma justiça superior que recompensa o bem e pune o mal. As ações humanas são consideradas, e a noção de um julgamento divino destaca a importância da moralidade e da responsabilidade ao longo da vida. O Sheol e o julgamento têm sido temas explorados em várias tradições religiosas, cada uma com suas nuances específicas. Enquanto alguns veem Sheol como um lugar de espera, outros o associam a estados mais específicos de recompensa ou punição. Da mesma forma, as interpretações sobre o julgamento divino variam, mas a essência central permanece a avaliação justa das ações humanas diante do divino. Esses conceitos provocam reflexões sobre o destino após a morte e a natureza da justiça divina. As tradições que incorporam o Sheol e o julgamento destacam a importância da ética, da moralidade e do compromisso com princípios mais elevados ao longo da vida. Em última análise, essas crenças fornecem um contexto espiritual para a compreensão do propósito da existência humana e a busca pela harmonia com o divino. A revelação dos nomes divinos. Dentro de muitas tradições espirituais, a revelação dos nomes divinos é um tema de profundo significado, representando um acesso especial ao sagrado e uma conexão íntima com o divino. Essa prática simbólica é frequentemente encontrada em textos religiosos e místicos, transmitindo a importância intrínseca dos nomes na compreensão da divindade. A revelação dos nomes divinos é vista como mais do que uma simples designação, é uma abertura para a essência do divino e uma compreensão mais profunda da natureza de Deus. Esses nomes são considerados portadores de significado e poder espiritual, e sua revelação é frequentemente acompanhada por um senso de responsabilidade e respeito. No contexto religioso, os nomes divinos muitas vezes expressam atributos específicos da divindade, como misericórdia, sabedoria, amor e justiça. A revelação desses nomes é vista como uma dádiva especial, proporcionando uma compreensão mais completa da natureza transcendental do divino. Além disso, a prática da revelação dos nomes divinos está associada a uma conexão pessoal e íntima entre o devoto e Deus. Conhecer o nome divino é considerado uma forma de invocar a presença e a graça divina, estabelecendo uma relação mais próxima e significativa. No entanto, essa revelação também é encarada com reverência, pois os nomes divinos são considerados sagrados e dignos de proteção. A partilha desses nomes é muitas vezes restrita a contextos específicos, destacando a sacralidade dessa informação. Em resumo, a revelação dos nomes divinos representa uma jornada espiritual para desvendar os mistérios da divindade. Esses nomes não são apenas palavras, são portadores de significado espiritual profundo, proporcionando uma ponte entre o finito e o infinito, o terreno e o celestial.
Essa prática continua a desempenhar um papel central em diversas tradições espirituais, inspirando uma busca constante pela compreensão e proximidade com o sagrado. A ascensão de Enoque. Dentro das narrativas antigas e sagradas, destaca-se a intrigante história da ascensão de Enoque. Este relato, presente em textos apócrifos e mencionado nas epístolas de Judas no Novo Testamento, narra a transformadora jornada espiritual de Enoque em direção aos céus. A ascensão de Enoque não é apenas um evento físico, é um simbolismo poderoso de uma elevação espiritual. Enoque é descrito como alguém que, ao longo de sua vida, caminhou em estreita comunhão com Deus. Sua piedade e proximidade divina culminam na experiência extraordinária de ser elevado aos céus, transcendendo as limitações humanas. Essa ascensão é mais do que uma simples mudança de localização, é uma metamorfose espiritual. Enoque, ao ser transformado e tornar-se semelhante aos anjos, representa a ideia de que a busca pela proximidade com o divino pode resultar em uma transformação profunda da natureza humana. A história da ascensão de Enoque inspira reflexões sobre a possibilidade de transcender as limitações terrenas em busca de uma comunhão mais profunda com o divino. Representa a ideia de que, através da piedade e do relacionamento próximo com Deus, podemos experimentar uma elevação espiritual que vai além da compreensão convencional. Essa narrativa também destaca a continuidade da jornada espiritual, sugerindo que a ascensão de Enoque não é um evento isolado, mas parte de uma trajetória maior em direção à divindade. Sua história serve como um convite para todos os buscadores espirituais a aspirarem a uma relação mais íntima com o sagrado e a considerarem a possibilidade de uma transformação profunda em sua própria jornada espiritual. Siga-me e ative o sininho para ficar atualizado quando eu postar novos conteúdos.